pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Olha, gente, hoje eu tô passando por aqui para conversar com vocês um pouquinho a respeito das dívidas de IPTU, né? A pergunta da pessoa, eu vou ler só o tópico final, porque a pergunta é um pouquinho longa, mas ela relata o seguinte, que a mãe faleceu, ela ficou tomando conta de um irmão que é deficiente, existem 10 anos de dívida de IPTU. Recentemente ela procurou a prefeitura da região dela para fazer o parcelamento das dívidas mais recentes. E a pergunta dela é o seguinte, ela ficou sabendo que a dívida anterior dos 10 anos anteriores a esse acordo que ela fez estão em execução. E a pergunta dela é exatamente o seguinte, o que ela faz da vida? Porque ela está desempregada, já tem uma certa idade, cuida de um irmão esquizofrênico, né? E ela quer saber, é verdade que eu posso perder a minha casa? O que eu devo fazer? Recebi algum tipo de carta relacionada à execução fiscal. O que é isso? Então vamos esclarecer aqui para vocês de uma maneira assim bastante sucinta, mas, e até rápida, para que vocês possam entender a gravidade do problema. Gente, IPTU e condomínio são coisas que, se não pagas, se a pessoa ficar devedoras dessas duas coisas, IPTU e condomínio, elas podem perder a casa, elas podem perder o bem. Por quê? Porque essas duas coisas são exceção ao bem de família. Então a pessoa está cheia de problemas, está desempregada, tem problema de doença, como infelizmente essa pessoa que mandou a pergunta. Só que o que acontece? A prefeitura não quer saber, gente. O que acontece? A pessoa tem a doce ilusão de que ela tem uma dívida durante um período. Vamos usar o exemplo dessa senhora. Existe uma dívida de execução que está na execução fiscal correspondente a 10 anos. Isso aí já está em execução fiscal, já está lá no fórum. Ela vai até a prefeitura e faz o parcelamento das dívidas mais recentes. Então vamos dizer, os 2 últimos anos, tá? E aí a pessoa fica, de certa forma, entre aspas, tranquila, porque ela acha que se ela parcelou e ela começou a pagar esse parcelamento, que não vai acontecer nada com ela, que não vai ter nenhum risco dela perder o imóvel. Só que vejam só, o pagamento de acordo correspondente a dívidas recentes, dos anos mais recentes, eles não desqualificam as dívidas anteriores, especialmente quando já tem ação de execução fiscal. Então, na execução fiscal, eu vou gravar um vídeo só falando sobre isso, mas assim, para vocês saberem, na execução fiscal, o devedor vai ser citado para pagar. Se ele não pagar o bem decorrido o prazo de defesa, o imóvel vai para a asta pública. O que é isso? Vai para leilão, né? Infelizmente, a pessoa acaba perdendo. Tá? Então vocês têm que ficar atentos. Quem não está pagando IPTU, quem eventualmente por uma razão qualquer não está conseguindo pagar as parcelas e já faz tempo, não sei o quê, o que a gente aconselha? Procurem a prefeitura. Isso acontece muito também naqueles casos em que o dono da propriedade morreu, a família às vezes sem nenhum recurso, né, com problemas e tudo mais, a pessoa não se dá conta e a pessoa não vai atrás, não vai atrás para ver, às vezes, porque geralmente quando que a gente descobre esses problemas? Quando a gente abre o inventário. Porque para que o inventário evolua, para que a ação, o processo evolua, ou judicial ou no cartório, exige-se a certidão negativa de débitos municipais, que nada mais é do que IPTU. Nessa ocasião, quando a gente vai puxar a certidão negativa, não vai aparecer. Aí vai aparecer execução fiscal, ou eventual parcelamento, alguma coisa assim. Então, nessas situações, a gente fica sabendo. Mas, às vezes, a família morreu o dono do imóvel e a pessoa não foi mais atrás. Aí é surpreendida lá na frente com uma citação que chega ali no imóvel, dizendo que está em execução fiscal. Tá bom? Então tomem cuidado com relação a isso, vão na prefeitura, procurem saber qual é a situação de vocês, né? Às vezes pode até acontecer da pessoa estar pagando, mas eventual ou pede para outra pessoa pagar, ou caso em que o imóvel está locado e o locador não acompanha a locação,
né? Eventualmente fez um acordo lá com o inquilino é que ia pagar o IPTU. Mas a pessoa às vezes não se preocupa de pedir os comprovantes de pagamento, às vezes deixou o carnê com o próprio inquilino para ele ir pagando e ele não pagou. Tudo isso são situações que quem vai responder é o dono do imóvel. Ah, mas o dono do imóvel já morreu. Infelizmente vai para o espólio, ou seja, os herdeiros dele vão responder por isso. Não tem recurso para pagar, o próprio imóvel responde. Tá bom, gente? Eu vou gravar, como eu acho que é um tipo de assunto que interessa para muita gente e infelizmente pela crise que nós estamos vivendo, nesse momento com tanto pai de família desempregado, não é incomum que em muitas casas as pessoas estejam com esse problema. Então eu vou gravar um outro vídeo falando desde o começo o que acontece quando você não paga IPTU. Tá? Eu vou explicar de forma assim, mais clara ainda, mais detalhada para vocês vocês entendam, mas de qualquer maneira, já vão na prefeitura, procurem saber qual a situação de vocês. Puxem uma certidão negativa de débito municipal, porque se tiver algum problema vai aparecer nessa certidão. Aliás, a certidão nem vai aparecer uma mensagem da prefeitura dizendo não é possível emitir certidão negativa para esse caso, procure a prefeitura, tá bom? Seja lá como for. Se você estiver acompanhando a questão imobiliária com relação ao IPTU na prefeitura, você não vai não vai ter esse tipo de surpresa. Tá bom, gente? Espero que tenha sido útil para vocês. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque imóvel todo mundo tem. IPTU todo mundo paga. Ou quem é proprietário, ou eventualmente quem alugou um imóvel e ficou determinado no contrato de locação que era responsável pelo IPTU. Ou seja, interessa para todo mundo. Compartilhem, gente. Tem muita gente perdendo imóvel, às vezes por falta de informação, por não saber que deveria ter ido atrás. Tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem a curtida de vocês aqui no vídeo. Compartilhe com seus amigos. Se você é novo, se inscreva aqui no canal. E eu encontro com vocês no nosso próximo conteúdo. Já me comprometendo com vocês. Não sei se vai ser o próximo vídeo, mas já me comprometo com vocês de gravar um novo vídeo sobre IPTU, falando desde o comecinho o que acontece se você não pagar, o que vai acontecer com você até chegar no momento do imóvel para leilão. Tá bom? Fiquem com Deus, até mais. Tchau, gente!